Oi, oi! Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito do paciente oncológico, mas dentro do plano de saúde. Hoje eu estou aqui com a doutora Raquel Carvalho, que é a nossa especialista em direito oncológico, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nas demandas aqui no escritório. Tem maior recorrência na justiça quanto a essas dificuldades que o paciente oncológico tem e enfrenta dentro do seu plano de saúde. Isso quando o plano de saúde quer manter O o paciente paciente oncológico. Eu acho que partir dentro, dessa né? premissa é muito bom, porque o que a gente tem sido recorrente aqui no escritório são situações em que o plano cancela, que simplesmente cancela, assim, Isso tem sido assim uma frequência. enorme. Esse ano nós tivemos uma mudança de cadeiras muito grande, né? Dentro dos planos de saúde. Um plano comprando outro plano que estava quebrando e outros tentando se reestruturar e estão tentando ver como é que vão fazer. E essas situações sempre acabam respingando ou prejudicando aqueles que mais precisam, que são as pessoas que estão em tratamentos contínuos, crônicos e principalmente os pacientes oncológicos que têm um tratamento diferenciado pela ANS e precisam muito da continuidade dos seus tratamentos, porque senão coloca em risco a própria vida. É um tratamento muito sério e que não pode ser interrompido, suspendido ou mesmo atrasado. Não existe nem essa possibilidade de atraso. E tem a dificuldade, né, do paciente oncológico em efetuar, né, essa transição sem carência de doença pré-existente para outros planos. E muitos até conseguem efetuar essa transição e quando precisam, né, de algum tratamento que é da área de oncologia, aí já tem o seu tratamento negado. Então, assim, primeira coisa que a gente quer deixar clara, que para quem está em tratamento, esse cancelamento não é lícito para quem está em tratamento. E a pessoa que não está, ela teria que ser avisada com antecedência, né, prevista no contrato, e também garantida a portabilidade dela para outro plano. Uhum. E é interessante porque parece simples o que a gente está falando. Não, então tá bom, eu vou ser comunicado e a partir do momento que a gente for comunicado, eu vou para outro plano e o plano, eu escolho um outro plano por liberalidade, na oferta que o meu plano de origem está me dando e eu vou tranquilamente. Só que na prática não é isso. Isso acontece não só com pacientes oncológicos, mas principalmente com crianças autistas, pessoas que estão com um tratamento crônico e têm uma dificuldade realmente de terapia, que necessitam de terapias um pouco mais elevadas, digo isso em custos, elas têm uma dificuldade para ir em outro plano. O que diz, então, a lei nesses casos? Diz que você tem direito de manter o seu tratamento no seu plano. Ou seja, o plano não pode simplesmente chegar e tirar de você o direito de ter o seu tratamento, ver coberto. Por exemplo, se você estiver internado, ele não pode cancelar o seu tratamento se você estiver se você estiver internado. Ou seja, se estiver em home care não é uma assistência Extra domiciliar. ou bônus que a pessoa ganha, não é. É um regime de internação hospitalar, só que feito em casa. Aí a gente chama regime de internação hospitalar. Domiciliar. Isso, domiciliar. Hospitalar. Que é o home care. Então, se é uma internação, quem em tese estaria em um home care não poderia ter o contrato cancelado. Na prática isso acontece? Não, infelizmente. Eles não têm o respeito a esse tipo de paciente. Outras situações também é quando a gente tem essa situação, né? Às vezes o tratamento de um paciente oncológico, ele está num nível só de medicação de uso oral em domicílio. Então, nesses casos, tem plano de saúde que acha que o paciente que já concluiu o tratamento. Doutora, conclui o tratamento de um paciente oncológico que ainda está sob medicação? Não. Nesse caso, assim, a gente não tem a conclusão. Hoje a gente tem uma vasta, assim, gama de medicamentos novos que já estão, né, aprovados pela Anvisa. Alguns não foram incorporados ao rol, muitos. Mas quem decide a medicação e o tratamento que você fará é o seu médico assistente. O plano, se fosse facultado ao plano escolher, que tratamento que ele daria e dispensaria aos seus usuários? Sempre o mais econômico ou a ausência de tratamento. Então, o direito ao tratamento, o paciente tem, inclusive tratamento paliativo.
a medicação de E é cuidados verdade, né? paliativos. E muitas vezes isso não é observado. Eu percebo uma dificuldade até mesmo no judiciário de tratar esse tipo de questão, né? Dos cuidados paliativos. E pacientes em cuidados paliativos também sofrem com cancelamentos também, né, doutora? Quando vai para um outro plano, aí a gente tem dois problemas. O primeiro é a questão da portabilidade. Um paciente oncológico ele tem uma dificuldade muito grande de ter as garantias, a carência que foi estabelecida no outro plano, que já foi cumprida nesse outro plano. Ele tem uma dificuldade. Mesmo cumprindo ali os 2 anos no primeiro e 1 ano no segundo, ele vai ter essa dificuldade ali de migrar com o direito à portabilidade. Mas essa dificuldade criada pelos planos, porque o contrário deveria ser respeitada a legislação, seja pelos normativos da ANS, seja pela lei de plano de seguro de saúde e também o estatuto da pessoa com câncer. Né? E o primeiro problema é a questão da portabilidade. E o segundo é em relação à própria cobertura do tratamento. A gente falou agora sobre a questão das medicações. Temos problemas com medicações, problemas com exames. Problemas com medicações de cuidado paliativo, porque o plano, ele pesa muito na balança, assim, determinadas medicações, né, são amparadas, tratamentos que são amparados em estudos, que ele aumenta a sobrevida livre da doença. Em outros casos, a gente tem também aumento da sobrevida global. Se uma medicação, ela não aumenta a sobrevida global, a quantidade de anos, a sua expectativa, mas ela tá te dando esse período de vida livre da doença, com qualidade de vida, o plano ele tem que custear. Agora o plano não entende isso. O plano muitas vezes ele só vai entender um número ali absoluto de anos que aumentou ou não. Mas a qualidade de vida do paciente ela é essencial e ela faz parte do direito do paciente aos cuidados paliativos. Não, isso é fantástico, porque eu sempre bato na tecla aqui no perfil. A gente fala muito sobre os direitos que o beneficiário tem. E ele tem direito ao quê? A saúde, que tem que ser preservada no contrato, a vida e o bem-estar. Quando a gente fala de cuidados paliativos e medicamentos que não vão dar ali uma sobrevida global, que é aquele aumento da sua vida ali, como um todo, mas vai lhe dar o que? Um bem-estar para que você tenha dignidade nos últimos momentos do seu tratamento. E nessa situação a gente tem uma dificuldade de cobertura, mas o que está sendo preservado ali é o bem-estar. E o bem-estar é um bem jurídico que deve ser resguardado no nosso contrato com o plano de saúde. Mas é muito difícil, né, a gente ver essa cobertura de uma maneira tranquila, sem ter que ajuizar uma ação. A gente fala muito sobre a jornada do paciente oncológico aqui no escritório, né? A gente fala sobre o início desse tratamento, que é muito difícil. Muitas vezes, quantas vezes, né, doutora, a gente recebeu pacientes aqui que foram conversar sobre os primeiros, o impacto, né, do diagnóstico, o impacto na rotina, como se olhar, principalmente a mulher, que acontece em muitos casos, como mulher, né, no início. E muitas vezes a doutora Raquel ela vai conversar aqui não como advogada, vai conversar como paciente também. Paciente, a gente dá prioridade, a gente dá prioridade muito a esse acolhimento inicial, porque ao escutar a história do paciente, todo o percurso, por isso que a gente sempre procura receber a pessoa, perguntar como foi seu diagnóstico, qual foi o impacto que isso trouxe para você, quais exames você efetuou, porque nessa história a gente vai ver muitas vezes direitos que foram lesados, situações que a pessoa não recebeu o devido acolhimento, desinformação em relação a algumas das fases que a pessoa vai enfrentar. Então isso é essencial, esse acolhimento, essa conversa pra gente aqui no escritório e depois também acompanhando o tratamento do nosso cliente é essencial e faz parte do nosso trabalho, que é muito mais do que dizer o direito, né? A gente tem uma responsabilidade social muito grande aqui. É verdade. E muitos, com todo esse problema no início, ainda se deparam muitas vezes com uma questão de carência no seu contrato e não consegue iniciar a quimioterapia, por exemplo. Aí tem essa dificuldade.
Outras dificuldades que a gente vê, a gente fala muito de medicamento, mas quando o medicamento ele não foi ainda incorporado na lista da ANS, ou ele sequer teve o registro ainda reconhecido. Muitas vezes, quando ele tem o registro para uma doença específica, ele não tem para outra, a gente fala que é de uso off-label, né? Essa expressão está bem famosa ultimamente, mas isso acontece com muita recorrência. O plano de saúde ele não consegue enxergar a exceção que essa nova lei que entrou em vigor no ano passado, que trata sobre o rol da ANS, ele ser um pouco mais limitado às aprovações, às incorporações da própria agência reguladora. O plano de saúde ele não entendeu que existem exceções e que elas não precisam seguir ao judiciário, alcançar o judiciário para serem verificadas. Porque quando um paciente ele tem pelo médico ali a continuidade do tratamento sob um novo protocolo, incluindo ali medicamentos que muitas vezes não são utilizados para a finalidade específica em que foram aprovados, é porque eles já estão ali embasados no estudo específico que já está em nível 3, já são autorizados por agências reguladoras no exterior, ele já tem ali um paciente que já está tendo uma resistência à medicação anterior, que a gente chama refratariedade, ele já está tendo uma dificuldade no tratamento, ou seja, para combater a progressão ali da doença, há ali a estratégia de mudar o curso pelo médico que está assistindo aquele paciente, e isso não é respeitado. Isso afronta até mesmo a lei do exercício da medicina, né? A lei do ato médico, que fala que é um ato privativo, tanto o diagnóstico como a indicação do tratamento em si. Essas dificuldades o paciente também sofre, né, doutora? Ele sofre, assim, a questão assim, que nós vemos aqui no escritório, são muitos casos, às vezes, muitos casos que a medicação é off-label, ela não está com aquele uso previsto em bula, mas nenhum médico vai recomendar uma medicação sem haver um estudo, sem haver uma base para se amparar. Então nós procuramos assim entender esses estudos, elencar para o juiz, né? Porque o juiz ele não é um especialista na área oncológica, muitas vezes, né, é um juiz civil. E também apontar as agências, né? Então, assim, os casos que nós enfrentamos são medicações que são off-label, mas já estão sendo usadas, né, e aprovadas para aquele uso que o médico prescreveu pelo FDA, pela agência NICE da Inglaterra. E também são estudos de fase 3, estudos robustos. Então, fazer esse diálogo e demonstrar essa excepcionalidade é um dever do advogado, e ele tem que ter um conhecimento na área para entender essa excepcionalidade, para entender o que é um estudo randomizado, para entender, para procurar nos protocolos de fora como aquela medicação está sendo usada. Então, acontece também de planos negarem medicações que estão até no rol, e isso nós já tivemos que lidar aqui, assim, Essa semana nós tivemos um caso assim. Então tá só porque não está o texto da diretriz de utilização dessa medicação na ANS não está tão adequado para o caso específico, né, para o paciente específico, mas sabendo que a bula indicava exatamente a prescrição para essa determinada terapêutica. Assim, são detalhes, né, assim, quem atua nessa área, né, doutora, tem que se ater a esses detalhes, mas o paciente realmente, ele, nessa jornada que ele enfrenta, que já é dolorosa, já é difícil, já é penosa, realmente, muitas vezes ele se depara com essa dificuldade no plano de saúde logo no início. Aí no decorrer vai ter um problema com a medicação, no início é uma questão mais de carência, de contrato, muitas vezes não sabe, ou fez exame de rotina, mas optou por entrar no plano de saúde, foi diagnosticado já estando no plano de saúde. Até explicar isso dentro de um plano é difícil, porque quando o médico ele faz um relatório, geralmente vem com histórico, que muitas vezes a pessoa não sabia que tinha doença, e ela entra num plano de saúde, isso acontece muito. Muitas vezes é uma questão também no curso com medicação, exames com PET scan, diversos outros exames também de imagem que a gente tem
dificuldade aqui. Você pode listar esses exames também, doutor? Claro. O PET scan, ele é o principal, né? Que é um exame caro e é um exame que muitas vezes os médicos, eles vão solicitar diante de uma suspeita, né? Uma suspeita de metástase, diante de uma situação mais suspeita, que é a determinação que ele tem na ANS, né? Ele é um exame que, pelo rol, ele é um exame para casos metastáticos. Mas o médico, ele tem liberalidade de solicitar esse exame, não só em casos suspeitos, mas para avaliar outros tipos de lesões, outros tipos de caso. Então, nesse caso, a gente sempre coloca ali o ato médico como soberano. Então, não é o plano que vai escolher o exame. Outro exame que ele é muito negado, né, outro tipo de exame é o exame genético. Então, nesse caso, os planos normalmente nem cumprirem o que está no rol, o básico, eles cumprem. E com a determinação, né, do médico geneticista de se realizar determinada investigação, também eles negam. A gente está com um caso recente aqui no escritório em relação a isso. Eu, como paciente oncológica, como integrante de um grupo de apoio, eu já auxiliei muitas pacientes em relação ao exame genético. Então, assim, a gente vê que tanto paciente jovem eles negam, pacientes mais velhas, pacientes com histórico. É muito difícil a gente ver um exame genético sendo aprovado de imediato, infelizmente. Porque a medicina na área da genética, ela é uma medicina que ela consegue prevenir várias doenças de continuarem se alastrando na família por meio de exames de rastreio mais completo. Então, assim, a genética, ela possibilita que a gente não veja casos, como eu já presenciei em hospitais públicos, da filha que teve câncer, que a mãe teve, que a avó teve. Então, você pode fazer cirurgias para prevenir, né, preventivas, que é outra coisa que o paciente oncológico enfrenta dificuldade, com as cirurgias preventivas também. E a medicina, ela não é só curativa, ela é preventiva. Uhum. E também tem uma questão também das cirurgias reparadoras, que pode ser simples, né? A gente pode achar que não, é de cobertura obrigatória, mas pode ter problema, não pode? Pode. A gente está até desenvolvendo uma tese quanto à cirurgia daquela reparação do mamilo, né, nas pacientes. Quando a gente tiver uma decisão nesse sentido, a gente vai trazer aqui também. A gente quer, assim, a gente está avisando, porque essa questão da reconstrução do mamilo, ela é feita assim com maestria hoje em dia por profissionais que dominam a técnica de micropigmentação paramédica. Então, faz parte da reconstrução ter essa área, né, essa área toda de volta e por meio de uma técnica menos invasiva. Mas os planos de saúde, eles ainda não aprovam e não custeiam a micropigmentação paramédica, que ela é menos arriscada, menor risco de necrose e uma série de coisas, né? Que depois a pessoa tem que fazer uma parte da auréola, voltar a fazer outra, e não é só uma cirurgia, só várias anestesias, o que você consegue atingir o resultado com um procedimento simples, né? Que não precisa nem ser realizado no ambiente hospitalar. Fantástico, doutor. É mais pela vivência, né, que a gente queria compartilhar um pouco. A gente sabe que não é fácil enfrentar essa doença, a doutora mais ainda, né, por ter vivenciado na pele mesmo, mas a gente sabe que a gente pode ter um pouco mais de dignidade no nosso tratamento. E é isso que a gente faz aqui no escritório. A gente tenta buscar os tratamentos da forma como é prescrito pelo médico assistente, para que haja ali essa dignidade, haja ali o tratamento adequado, para que a dor, é o que eu sempre falo com uma máxima, né? Que a dor de ter um tratamento negado não possa ser maior do que a própria dor enfrentada pela doença, né? Então, que a gente possa combater as abusividades. Ainda existe sim um caminho justo, um caminho aceitável dentro de um plano de saúde, né? Eu acredito que a gente vai conseguir ter ali, depois, daqui a um tempo, uma boa relação com o plano de saúde. Eu digo o paciente, mais o paciente, né? Os nossos clientes principalmente, uma boa relação com seus planos de saúde, para que eles não precisem se socorrer ao judiciário.
Mas ainda bem que nós temos o judiciário para enfrentar contratos que são abusivos. A regra não é essa. A regra é que você possa sim continuar usando o seu plano de saúde. A gente está aqui defendendo o quê? O abuso, a dificuldade que não observa aquela regulamentação, aquela regulação, na verdade, que não observa os parâmetros legais e normativos da própria agência reguladora que rege o setor. Natália, mas também tem aqueles casos de contratos de entidades de autogestão que têm seus próprios regulamentos. Todos eles são todos os planos e seguros de saúde, que a gente chama operadoras de saúde, eles são regulados pela própria lei federal que rege o setor. Então, todos estão subordinados a essa lei, que também tem seus regramentos. Fora o restante, né? Não é uma terra sem lei, né? Exatamente. Porque a gente escuta muitos clientes, eles acabam vindo apavorados, falando assim, não, mas o regulamento não é uma terra sem lei. Então, eles estão submetidos ao Código Civil, eles estão submetidos à lei, né, que rege a questão dos planos de saúde. Então, assim, eles podem não estarem submetidos à questão da ANS, mas tem várias instâncias ali que a gente pode enquadrar os planos de autogestão. Quando há, né, efetivamente uma situação de abuso. De abuso. Então é isso, a gente espera ter contribuído, né, doutora? Esse bate-volta aí bem rápido, mas a gente vai procurar fazer mais bate-voltas, porque é a questão da divulgação da informação, né? Que é a primeira arma, né, de combate. Primeira arma de combate a qualquer injustiça é a informação. E estamos dispostas a fornecer essa arma para você. E se você gosta desse conteúdo, continua seguindo a gente para mais dicas como essa. Mais orientações, né, doutora? Mais orientações. Porque foram muitos anos aí pra gente estudar aí. E chegar nesse ponto, né? Chegar onde a gente pós-graduação, muito tempo de estrada. E a vivência também aqui no escritório, né? Então é isso. Um abraço. Um abraço.